Ah, Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo sobre o santuário. A nossa série está chegando quase ao fim. Nós estamos iniciando o antepenúltimo capítulo, perdão. Nós veremos hoje a primeira parte da transferência do pecado dentro do santuário e o dia da expiação. Na semana que vem nós veremos a segunda parte desse estudo. Depois nós estudaremos quando a presença de Deus abandona o santuário. O título será Quando Shekinah abandona o santuário. Essa será a novidade do estudo em comparação com o estudo presencial que fizemos na Igreja do Monte Líbano, em Lavras. Claro que esta série está mais aprofundada e com mais detalhes, né? Porque nós temos mais tempo aqui para estudar, estamos mais à vontade, temos espaço para perguntas e respostas. E no capítulo final nós veremos a aplicação para a nossa vida. Qual é a nossa jornada dentro da liturgia do santuário, tá bom? Então, já é o fim da nossa série, creio que todos vocês já estão familiarizados. Qual foi o objetivo dessa série? E nós agradecemos a Deus pela oportunidade, né? E nós vamos agradecer e pedir que o Espírito Santo esteja conosco nesse estudo. Irmã Maria de Fátima vai orar por nós, por favor. Pai Santo dos céus, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por esses momentos maravilhosos que nós teremos de estudar a tua palavra, Senhor. Te agradecemos também pela disponibilidade do Johan, Senhor, que com tanta boa vontade tem nos ajudado, tem nos instruído e com certeza o Senhor tem derramado o teu Espírito Santo sobre ele e sobre nós também. Amém. Continue conosco, ser conosco, ó Pai, durante esse estudo, derrama o teu Espírito sobre o Johan, para que ele possa explicar a tua palavra, que nós possamos entendê-la e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Dá-nos um restante de noite reparador das nossas forças, por amor de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos, então, estamos utilizando essa ilustração apenas para mostrar nosso querido Salvador e o seu sangue sendo derramado por nós, né? Então, o estudo da transferência do pecado é, eu diria, introdutório e básico e fundamental para a gente entender o que vai ocorrer no dia da expiação. Tradicionalmente, nós entendemos e estudamos o dia da expiação já indo no final da liturgia do santuário, e creio que todos vocês sabem o que acontece no dia da expiação, mas nós vamos recapitular e aprofundar um pouco mais na semana que vem. Mas para a gente entender o que de fato acontece, nós precisamos entender que Jesus está executando um plano planejado desde a fundação do mundo. E esse plano envolve várias questões que nós palidamente conseguimos entender ao longo do tempo e de acordo com a manifestação da sua glória, com a revelação da sua palavra, com as declarações do próprio Cristo, com o exemplo dele, desde que nasceu, viveu, morreu, foi batizado, etc. Então, nossa compreensão é gradativa e acumulativa. E uma das coisas que ocorre, né, junto com a caminhada de Cristo, quando ele percorre o santuário, como nós já estudamos, ele vai levando perdão, amor e graça aos queridos, e ao derramar o seu sangue, ele vai iniciar uma transferência, ok? Só para a gente se situar muito rapidamente, a salvação, a justificação, né, é pela graça mediante a fé. Eu recebo de graça, não faço nada para pedir, não fiz nada para pedir, eu não pedi, ela já chegou até mim, né? Não faço nada para merecer. E basicamente a justificação é uma substituição. E uma substituição, se a gente pudesse utilizar um outro sinônimo, seria uma transferência. Cristo, que não merecia ter morrido, ele recebe o pagamento pelos meus pecados e eu transfiro os meus pecados e as minhas culpas para ele. Então, ao entendermos essa palavra transferência, entendam que é uma substituição, ok?
Mas vamos manter a palavra transferência, porque nós vamos ver de que o pecado, e utilizando o sangue dos cordeirinhos, né, no passado, como ilustração do que Jesus está fazendo hoje, o sangue dele vai transferir de um compartimento para o outro o seu sangue numa condição bivalente, ok? Até o lugar santíssimo, e ali vai ocorrer uma final e definitiva purificação, tá? Então esse é o escopo, esse é o caminho, o resumo do que nós vamos estudar nesses dois capítulos, tá bom? Dois subcapítulos dentro desse capítulo, que é a transferência do pecado e o dia da expiação. Vamos tentar sempre abrir nossas mentes para questões muito complexas, né, no caso dessa pergunta, né? Como Deus vai resolver o problema do pecado no universo? Às vezes nós pensamos que o problema do pecado é apenas nesta terra, ou que o plano da salvação se resume a Deus me salvar, nos salvar e salvar a humanidade. Mas se nós olharmos a Bíblia e o grande conflito como um todo, Deus tem um problema muito grande, é um problema universal, porque esse grande conflito se iniciou no céu, os anjos foram testemunhas do que aconteceu, anjos, um terço deles caíram nos enganos do inimigo, e todos eles estão observando, ok? Além disso, tem seres de outros mundos, nós vamos ver usando o livro de Jó, né, que eles existem, que eles não caíram em pecado. Seres de outros mundos também estão expectantes, são testemunhas dessas acusações, ok? E das propostas de um governo alternativo que Satanás trouxe diante de todos. Então, Deus tem uma grande acusação e um grande problema a resolver. O universo inteiro está envolvido. Mesmo que a Terra seja uma partícula de pó diante do universo, a gente pode dizer que o problema não se resume apenas a esta partícula chamada planeta Terra, né? Veio do céu, e nós não temos ideia do tamanho geográfico do céu, e nem da quantidade de anjos, sabemos apenas que um terço caiu, né? E seguiu os enganos de Satanás. Tá bom? Então vamos pegar algumas citações de Ellen White para nos ajudar a entender o que eu estou tentando explicar. Patriarcas e Profetas, na página 38, ela diz assim: mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Perceberam? Então não se resume apenas à nossa salvação. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Então, Ellen White está nos dizendo, e isso é baseado na Bíblia, né? Nós poderíamos abrir essa questão e demonstrar biblicamente, mas estamos só, esse não é o foco do nosso estudo, mas está nos dizendo que Jesus veio por muitos motivos, e um deles também é para revelar o caráter de Deus, que é amor, e vindicá-lo, ou seja, torná-lo tal qual ele é, e não tal qual os que estão suspeitando das acusações pensam a respeito do caráter de Deus, tá bom? Então, Cristo tinha uma única missão, acordada entre o Pai e o Filho, né? E nós estamos descobrindo ao longo da nossa existência em que consiste esse plano amoroso, e ele vai revelando isso. E uma das facetas desse plano é revelar o caráter de Deus e como ele é de fato, ok? Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador quando, precisamente antes da sua crucifixão, disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. João 12, 31 e 32. Então, o que Jesus fez, o que ele declarou, é que com a sua morte, ele estaria esmagando com uma estaca, que é a cruz do Calvário, a cabeça da serpente. Aplicação direta de Gênesis 3,15. Quando nós fizemos a série de Gênesis, nós explicamos muito essa profecia,
e que o cumprimento máximo dessa profecia ocorreu no Calvário. Lembram? Vocês podem assistir esse vídeo, se vocês vão entender melhor essa afirmação que eu estou fazendo. Então, aqui, o que Jesus está dizendo, olha, a partir daquele dia, o inimigo não teve mais acesso às hostes celestiais como representante do nosso mundo diante do concílio celeste. E nós vamos mostrar os textos bíblicos que nos permitem entender de que esse concílio existia e ainda existe na época, antes de Cristo ter morrido, Satanás nos representando e depois da cruz, Jesus nos representando porque ele nos resgatou, tá bom? Então, o ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Quanta coisa a gente poderia falar. São 4 razões que ela está dando aqui, né? Olha só, no livro História da Redenção, Ellen White comenta de que uma das motivações, entre aspas, né, motivações injustas, obviamente, que fez o inimigo acusar a Deus é que ele queria participar do concílio entre o pai e o filho. Então, a acusação também é contra o filho. Por isso que Ellen White está dizendo que ele veio justificar a Deus e seu filho, ok? Em missão. E é irônico porque talvez, apenas me vem um pensamento à mente aqui, quando o pai e o filho conversavam a respeito da criação, do mundo, do plano da salvação e da redenção, o inimigo estava do outro lado, achando que ele estava sendo excluído, quando na verdade eles estavam conversando a respeito do que eles fariam, tanto para resgatar Lúcifer, num primeiro momento, quando ele teve o tempo de graça dele, os anjos que caíram com ele, a humanidade que eles iriam criar e logo eles teriam que resgatar. Então é irônico porque a conversa entre eles envolvia muito amor e não exclusividade, como o inimigo acusava eles, né? Porque ele aspirava a algo que ele não poderia alcançar, pois ele não era criador, ele era um ser criado, né? Então, são questões muito profundas, né? Nós não estamos entrando nesse mérito, mas vejam como Ellen White ela é assertiva ao indicar as questões envolvidas e as motivações de Deus para com o plano da salvação, ok? Então, se nós desdobrarmos essa pergunta para o nosso nível, né? Como Deus vai resolver o problema do pecado neste mundo? Já sabemos que é um problema universal. O universo, se existe uma mancha, existiu por um tempo no céu e agora está na Terra, o universo está sujo, porque ele não está totalmente limpo, ok? Agora vamos falar da questão do mundo. Qual é a condição hoje do mundo? Esse problema que se iniciou no céu veio a esta terra. Os seres humanos foram contaminados. A natureza sofre com as consequências dessa decisão, porque nós éramos os mordomos, os representantes dos animais, das plantas, e em rebelião, né, a essa decisão dos mordomos, a natureza sofre. Os anjos foram testemunhos dessa queda, né? E eles estão expectantes e estiveram para ver qual seria o desenlace e o desfecho da decisão de Adão e Eva. A humanidade toda foi afetada. Existe fome, guerra, pandemia, doenças, angústia, morte. É um problema muito grande, é um problema muito sério, não é? Nós podemos desdobrar mais ainda, chegando até o nosso nível. Como Deus vai resolver o problema do pecado em nós? Se a humanidade foi afetada, obviamente nós, indivíduos, fomos afetados. Qual é a nossa natureza hoje? A nossa natureza é corrompida. A Bíblia diz, né? Todos, porquanto todos pecaram, todos estão, não têm acesso mais à glória de Deus. Todos nós temos tendência para o mal.
o nosso coração é enganoso. A nossa mente, né, o nosso coração é enganoso, nos faz achar que nós não precisamos de Deus, nos faz achar que nós não estamos pecando quando na verdade estamos pecando. E aí nós encontramos um coração orgulhoso, né? Às vezes o orgulho do ser humano é maior do que o universo e não cabe no peito de alguém, né? Desdobramento e consequência e imitação do primeiro orgulhoso, do primeiro acusador, do primeiro mentiroso, não é verdade? Então, Deus tem sérios problemas para resolver e nós vamos entender como o santuário se conecta com essas perguntas do ponto de vista das respostas, ok? Então, vejamos para na Bíblia. Vamos usar os textos de Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse texto, foi escrito por Moisés, o livro de Jó, foi o primeiro livro da Bíblia escrito. O contexto é que esses filhos são seres de outros mundos que não caíram em pecado. E Satanás também estava dentre eles. O- os teólogos explicam um pouco melhor e dão a entender de que essas palavras, né, também envolve ironia no aspecto, querendo dizer assim, Satanás não deveria estar lá, mas ele estava como representando o mundo, ok? É como se falasse assim, olha, ele não foi convidado, mas ele tinha que estar lá. É uma palavra que transmite ironia no seu significado. E como nós entendemos isso? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram em bandeja a gestão, né, os cuidados, a mordomia do planeta, pois eles eram esses mordomos e tinham recebido esse mandamento de Deus. Quando eles pecaram e Satanás se tornou Deus de ambos e, consequentemente, representante deste mundo, ele pode e teve acesso aos concílios celestiais. Quem deveria estar lá? Adão, em lugar de Satanás, se Adão não tivesse pecado, ok? Então, esse texto, Filho de Deus, ele, nesse texto, se aplica a representantes de outros mundos, né? Nesse caso, eu falei de Adão, e esse é o contexto que explica o, um governo representativo que Deus tem. É um governo teocrático, porque ele governa o universo, mas ele é transparente de maneira que ele compartilha as suas decisões e esses representantes desses mundos, levam a ter seus irmãos, né, seus congêneres, as decisões que Deus toma a respeito da administração do universo, tá bom? Então, esse é o contexto do texto que nós estamos lendo. Vejam o que diz o versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse texto também vai trazer, no hebraico original, uma ideia de que quem tem condições de rodear a terra e passear por ela é o dono dela, o representante dela, ok? Aquele que está administrando ela. Por isso que Cristo, posteriormente, muitos anos depois, ele diria que Satanás é o príncipe deste mundo, ok? Porque nas regras do jogo do grande conflito, Deus é muito justo. E a consequência das decisões de Adão e Eva afetou o universo e o concílio celeste, porque um ser indesejado, não convidado, né, não deveria estar naquele concílio, mas tinha direitos de estar, ok? Então, a acusação do inimigo vai começar a surgir neste contexto, e o texto é muito triste, né? Porque é como se Satanás, reclamando os direitos de estar ali, ele fala assim: olha, eu tenho direito de estar aqui e eu passei pelo lugar que me pertence, o qual
comprei através do engano, né? E da decisão dos filhos Adão e Eva, ok? Então, e aqui começam as acusações de Satanás contra Deus. O contexto da história de Jó, creio que todos vocês conhecem. Ele vai dizer assim: olha, teus filhos, acusando a Deus, te obedecem porque tu os abençoas. Quando ele fala isso, e usa o singular, né, a Jó, ele está dizendo assim: olha, seres de outros mundos te obedecem porque eles são muito abençoados. Eles têm de tudo: vida eterna, pureza, bênçãos, etc. E estamos fazendo uma expansão, mas a acusação é a mesma, né? Ele fez a mesma acusação com Jó. Jó te obedece porque tu o abençoas. Então, essa acusação é contra Deus. Não é Jó que está sendo acusado. Não sei se vocês percebem nas entrelinhas. É Deus, a Deus que Satanás está apontando o dedo. E essa acusação é contra a sua justiça, a sua soberania e a sua sabedoria. Por quê? Porque se Deus decide, e ele não deveria decidir abençoar, né? Por questões de conveniência, então as decisões de Deus estão sendo questionadas. A justiça, olha, é óbvio que eles vão te seguir, ser fiéis a ti, porque você os abençoa, né? Então, é muito sagaz, muito sutil e é muito maquiavélica a acusação que Satanás faz contra Deus. E os seres de outros mundos estão ali acompanhando. Então, Jó é o protagonista do livro, mas quem é o acusado não é Jó, é Deus, tá? Então aí o diálogo começa e Deus permite que Satanás tire tudo que é material de Jó. Vocês conhecem a história. E o mais impactante dessa história, na minha opinião, é que um ser humano falho, pecador, mas conectado ao poder divino, é capaz de provar de que Satanás estava errado. E isso pode ocorrer com você e comigo, sabia? Nós, em escala menor, mas na nossa existência, provamos ao mundo ou não se Deus é verdadeiro e Satanás é o mentiroso. Se eu sou abençoado e quando a bênção é retirada, Deus permite, não porque Ele quer, mas permite, e eu brigo com Deus e eu dou mau testemunho, de quem eu estou dando prova de que está com a razão? O inimigo. Porém, se eu tomo uma atitude semelhante à de Jó, e ainda em doença, em morte, em fatalidade, eu dou graças a Deus e reconheço a sua soberania, eu estou dando provas vindicando o quê? O caráter de Deus na minha vida. Então, nós somos Jós, né, nos nossos dias, no nosso dia a dia, quando somos afetados por diversas circunstâncias, inclusive questões injustas, como foi o caso de Jó. Então, o inimigo agora vai dizer assim: eu vou demonstrar a todos vocês aqui, seres não caídos, que Jó serve a Deus por interesse. E é muito bonito, porque um ser humano ele vai vindicar, e nessa perspectiva Jó é um tipo de Cristo, porque ele vai vindicar o caráter de Deus por amor. O caráter e a justiça de Deus, né, através da vida de Jó, são mostrados e evidenciados. E é por isso que às vezes eu tô gostando muito dessa frase, né? Deus resolve o problema do grande conflito na vida de Jó, na nossa vida e no universo, no nosso mundo, com o seu caráter refletido através dos seus filhos, e não pelo seu poder. Se ele utilizasse seu poder, o grande conflito nem teria surgido ou existido, e Deus teria resolvido de outra forma, Satanás seria eliminado, aniquilado, desapareceria em fração de segundos. Mas como Deus não muda e ele não pode ir contra o seu próprio caráter, ele permitiu que a acusação fosse sustentada e que chegasse até o momento em que nós conhecemos da história, né? Então Jó permanece fiel a Deus e ele disse: ainda que morra, eu confiarei nele. Que palavras mais poderosas, né? Mais lindas. Alguém que não estava entendendo, inclusive estava com a dúvida, suspeitando que seria Deus quem tinha enviado isso naquele senso de justiça humano, né?
Ele não entendia, mas mesmo sem entender, mesmo não vendo, mesmo sendo honesto com ele mesmo, porque ele não tinha pecado, não tinha profanado o nome de Deus, ele estava sendo castigado dessa maneira. E ele, mesmo assim, confiou em Deus. Se eu vim a este mundo, né, nu, eu o tornarei para o pó nu, da mesma forma. Então, vamos tentar ilustrar de forma didática, né? Nós temos um cenário de um tribunal. Quem é o acusador? É Satanás. O juiz é Deus. O acusado é Deus, ok? As testemunhas são quem? Os anjos e os seres de outros mundos, representantes. Jesus não aparece ali, obviamente, na cena descrita de Jó, mas ele vai ser o advogado de defesa, porque depois ele vai vir em missão para este mundo, né? E qual é a evidência? Como Deus tratou a Jó, o caráter de Jó e a resposta que Deus deu. Ou seja, ele permitiu que o inimigo tocasse a Jó para ver qual seria a reação dele, ok? Então, se nós pudéssemos desdobrar, porque o inimigo, ele é um constante acusador. Se nós pudéssemos desdobrar, que outro tipo de acusação? Porque a Bíblia resume muito, né? O que talvez teve de conversa naquele concílio, ou em outros momentos, as acusações que o inimigo colocou na mente dos anjos, etc. Ele bem poderia dizer: olha, Deus, e aí ampliando os personagens da Bíblia, não nos limitando apenas a Jó, né? Deus, tu salvaste a Davi, né? Adúltero, assassino, porém eu fui excluído dos céus, eu fui expulso. Tu salvaste a Salomão, que ele teve 1000 mulheres, ou seja, o adultério, né, na sua maior expressão, se a gente pudesse falar, e eu fui condenado, né? A figura de vítima e a figura de usando um pecador como comparação. Tu salvaste a Sansão, que ele viveu pelos seus prazeres, gastou sua vida, suas energias, em função dos seus prazeres, e no último momento, tu decidiste salvar esse homem. Isso não é justo. Tu salvaste Moisés porque ele bateu no teu filho, porque Satanás sabia que a rocha era Cristo e Moisés bateu 2 vezes, né? Contra Cristo. E o ressuscitaste e depois ele foi levado para o céu. E eu fui lançado nas profundezas do abismo. Tu escolhes a quem salvas e escolhes a quem condenas. Muitas outras pessoas se perderam por pecados muito menores do que Sansão, Salomão, o próprio Abraão, né, Davi, etc. Então, tu és parcial. A sua soberania é seletiva. E assim as acusações começam a surgir e o inimigo vai colocar esse tipo de pensamento na sua mente, no aspecto de dizer, né? Olha, aquele pastor, não sei o quê, fez isso, aquilo. Olha, aquele padre que parecia uma pessoa boa, mas na verdade era não sei o quê. Olha, né, tal fulano que ele prega a palavra, mas faz tal coisa, não sei o quê, enfim. Então, o inimigo vai tentar colocar, inclusive, argumentos racionais dentro de cada um de nós, no aspecto de colocar engano a respeito da justiça e da soberania de Cristo, de Deus, perdão, ok? Então, Satanás conseguiu semear nos corações de todos os anjos e de todos os seres humanos, né, dúvidas a respeito do caráter e da justiça de Deus. A dúvida no coração dos anjos, porque os anjos não são oniscientes. Como é que Saul, sendo assassino, né, perdão, como que Saul, sem ser assassino e adúltero, se perdeu e Davi, sendo assassino e adúltero, se salvou. E ainda Deus permitiu que um demônio se apoderasse de Saul. Por que Deus salvou a Davi e não salvou a Saul? Será que há justiça nisso?
Será que Deus salva quem ele gosta mais, ou ele é arbitrário nas suas decisões? Milhares de cristãos morreram vítimas dos leões na época da perseguição dos romanos. E por que Deus permitiu isso? Isso também não foi justo. Por mais de 1260 anos, né, o poder enganador, o anticristo, o inimigo do santuário, ele perseguiu e matou milhares de cristãos. E eles não mereciam isso. Por que Deus permite isso? É injusto. Imaginem esse tipo de pensamento no coração dos anjos, né? Ou no nosso coração, que nós talvez tivemos essa pergunta no momento. Por que Deus permitiu que esse chifre pequeno lutasse e vencesse os santos por tanto tempo? Por que que os ímpios prosperam? Um questionamento de Davi, né? Que ele fez abrindo o coração dele para com Deus. Onde está a justiça de Deus nesses exemplos que eu estou dando? Então, talvez nós poderíamos e sabemos pela revelação, né, que a resposta que Deus deu a todas essas perguntas, ela se resume à vida e missão de Cristo. Jesus foi a resposta para todas essas perguntas e indagações, ok? E nós vamos ver como o santuário também se conecta com essa missão. Então, qual foi de fato a missão de Jesus quando ele veio a esta terra? Vamos tentar entender. Alguns de nós já estudamos versos maravilhosos na lição da escola sabatina, ok? Vejam esse daqui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele, ele quem? Jesus, né? Por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O que que Jesus faria? Reconciliar aqueles que estavam suspeitando, questionando o caráter de Deus, para Jesus mostrar que as acusações eram falsas, tanto as dos anjos, os seres de outros mundos, quanto as questões da terra. Vocês percebem que a, a completude do sacrifício de Cristo é muito mais ampla do que apenas salvar um ser humano como eu, pecador, né? Vejam o que diz Efésios, e aqui entra o texto que nós estudamos na semana passada, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Por que que é um mistério? Porque o Pai e o Filho acordaram desde a fundação do mundo. Conversa que nós não tivemos acesso, mas estamos entendendo ao longo dos séculos e através da sua revelação. O amor, né, em pessoa vindo morrer por nós. Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou seja, todas as coisas passariam a entender e declarar que Deus foi justo e misericordioso com as ações que ele tomou ao longo do grande conflito sendo desdobrado, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, Deus escolheu o momento certo para a vinda de Jesus. E você pode ouvir muitos comentaristas, isso também é muito interessante, no momento em que a humanidade estava sem esperança, no momento em que o povo de Israel estava submetido pelo jugo romano, no momento em que o poder do homem, né, o Império Romano, um dos mais terríveis da história deste mundo, no pior momento, maior de escuridão, naquele momento, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Para quê? Para congregar ou reconciliar ou religar, né, aí surge o termo religião, tanto as coisas que estão nos céus como as que estão na terra. Isso é fantástico. Deus não foi pego desprevenido. Deus sabia o que os anjos que não caíram, nós suspeitaríamos, questionaríamos. Deus sabia tudo isso. E a resposta que Deus daria para todas essas indagações e dúvidas, né, seria Cristo. Então, como responde Deus a todas estas acusações? Dúvidas, questionamentos dos seus filhos sobre a justiça e seu caráter? Por que Deus permite que uma criança nasça com leucemia? Por que uma criança de menos de 12 anos ela é estuprada? Por que as guerras? Por que
tal coisa? Por que um homem injusto ainda ele está solto, não paga pelos seus pecados? E tantas outras. Como é que Deus responde a todas essas questões? Se Jesus é a resposta e Jesus é o centro do santuário, todas essas respostas, não, claro, uma resposta literal do jeito que eu fiz a pergunta literal, né? Mas todos os princípios que permitem responder e dar respostas a essas perguntas estão no santuário. Por isso, Deus teve a preocupação de escolher símbolos para que nós pudéssemos refletir, pensar, assimilar, entender e depois dar glória a Ele, porque esses símbolos nos dão respostas a respeito do seu caráter, né? Então, quais são os envolvidos nessas respostas? Os anjos, né? O próprio Cristo, os anjos caídos, os seres de outros mundos. Não sei como, mas Deus talvez achou um meio para que eles pudessem ter uma noção do que é o santuário, o plano da salvação, né? A escola da salvação, o mecanismo para explicar a justificação, a santificação e a glorificação. No final do grande conflito, todos vão ter a resposta e todos poderão proclamar e dizer, e se ajoelhando, dirão: Deus foi justo, o inimigo era mentiroso, Deus era santo, sempre, ele é e sempre será, né? Então, essa é uma das também, né? Porque o assunto do santuário é tão amplo, essa é uma das motivações de Deus ao ele detalhar o santuário para nós, ok? Vejam que está escrito em Levítico capítulo 4, versículo 4. E trará o novilho, que aqui nós iniciamos a questão da transferência, ok? Do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. O que nós vemos aqui na cena do átrio? Nós estamos vendo um homem que representa um pecador, e poderia ser uma mulher, ok? É só uma questão de representatividade. Essa pessoa, ele escolhia um cordeirinho do seu rebanho e ele o levava para o santuário. O sacerdote levava o pecador junto com o cordeirinho até o altar do sacrifício. Então ele entregava um cutelo, né, na mão do pecador. O pecador colocava as mãos na cabeça do cordeirinho e em uma oração, em pensamento, esse homem confessava os seus pecados e ali ele transferia esse pecado para aquele cordeirinho e então ele executava o sacrifício com o cutelo e cortava o pescoço do animalzinho e o sangue jorrava das veias, das artérias do animalzinho, ele morria e aquele inocente animalzinho ele era posteriormente queimado depois de morto. Então, esse pecador, depois de ter confessado, transferido seus pecados para o Cordeiro, ele saía limpo, purificado e poderia voltar a ter uma nova chance quando ele retornasse ao acampamento. Era isso que ocorria nessa ilustração que eu estou mostrando aqui, perdão, no altar do sacrifício, no átrio, né? Havia também uma intenção de Deus, né, do pecador ele caminhar até o santuário levando um cordeirinho. Imagine vocês, né? As outras tendas, as pessoas de outras tendas viam fulano, ciclano caminhando com um cordeirinho nu ao lado dele. Eles já pensavam, olha, deve ter feito algo, olha, pecou, ou imagine, lá vai ele de novo, né? Então, quem sabe podemos discutir isso nos momentos das nossas perguntas e respostas, mas se a gente começar a indagar todos os detalhes, há algo, há uma motivação de fato específica de Deus, né, com tudo isso. Não é, obviamente, expor o pecador, mas sim levá-lo ao pensamento de que todo pecado tem uma consequência, né? Então, no átrio, imaginem vocês, né? Se todo dia eram sacrificados um cordeirinho de manhã e um à noite, e se a gente fizer umas contas por alto, dois cordeiros sendo mortos, né? E ainda morriam todos os dias, né? Inclusive nos dias solenes, nas festas judaicas.
E se a gente colocar mais ou menos do ano 1400, né, 1500 antes de Cristo até o ano 70, quando o templo foi destruído, né, com Jerusalém, alguns fizeram a conta e chegam mais ou menos ao número de mais ou menos 1.200.000 cordeirinhos mortos. É muito sangue, é muito animalzinho inocente morto, né? São muitos anos de sacrifício. Obviamente Deus não queria, não era o plano dele, mas mais importante do que a vida desses animaizinhos era o quê? A vida do pecador e o que ele pensava a respeito tanto do amor, do caráter e da justiça de Deus e das consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas pecaminosas, ok? Essas lições eram mais importantes, inclusive do que, obviamente, do que a vida desses animaizinhos inocentes, ok? Então eu vou resumir através de um fluxo, né, um diagrama de fluxo, como ocorria a transferência do pecado. O que está em vermelho é o que envolve sangue ou pecado, tá bom? Então o pecado estava dentro do pecador. Ele colocava as suas mãos, né? O sacerdote entregava um cutelo para o pecador, as mãos transferiam através da confissão o pecado para o cordeiro era sem mancha, mas ele se enchia de pecado ao receber essa transferência. Ele cortava, né, com o cutelo o pescoço do cordeirinho, ele morria no altar do sacrifício, e o cordeiro ele era assado, né? Ele era queimado. Então, o pecador que teve uma jornada de início suja, né? Com o sangue sujo, ele era inocentado, ele era justificado e voltava saindo do átrio, voltava para o acampamento. Ok? Então, nós vamos fazer a mesma ilustração no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Ok? Então, lembre-se, por que estamos mostrando a transferência do pecado? Porque é necessário que nós entendamos agora do lado do mal, né? Qual é a jornada do pecado para que no final Deus possa resolver e purificar esse santuário, ok? Quando esse pecado chegar até o último local do lugar santíssimo. Então nós podemos fazer ainda uma pergunta, né? O sangue do cordeiro, ele purifica ou contamina o santuário? Ele, qual seria a resposta, né, mais completa? Ele purifica a vida do pecador, porém, como o pecado foi transferido para o sangue desse animalzinho, e esse sangue se adentrava dentro do lugar santo, ele contaminava o santuário, ok? Então, isso é uma demonstração de algo que, ao nosso ponto de vista e do ponto de vista do grande conflito, isso não é justo, ok? Como que um animalzinho morria, isso não era justo. Como que um lugar puro, sublime, com simbolismos sagrados, falando a respeito do amor de Deus, do amor de Jesus, poderia ser contaminado, ok? Então, essa dualidade nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Ela vai ocorrer desde essa primeira caminhada do pecado no lugar, no átrio, ok? Então, a dualidade é o cordeiro, o seu sangue, ele purificava e ao mesmo tempo contaminava, tá bom? Vejam o que diz Levítico 4, 5, 6. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Agora está falando o quê? Na sequência do átrio, ok? Indo para o lugar santo. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Esse número 7 reflete perfeição. E esse sangue era aspergido no santuário, na cortina do lugar santo para o lugar santíssimo, né? Em aplicação direta ao fato de que esses pecados, essa sujeira, essa contaminação, era gravada, era registrada no lugar santo. Ou seja, é um registro perfeito.
Por isso, outros livros da Bíblia, eles vão dizer de que todos os nossos pecados, desde quando nascemos, né, até os nossos dias, estão registrados para provar que, se eu fui perdoado e justificado pelo amor de Jesus, foi algo injusto, não merecia. E se eu rejeitei o amor de Cristo e serei condenado, é justo porque eu tive a chance e eu a rejeitei e eu vou morrer junto com os meus pecados. Ok? E isso vai ocorrer na sua vida e na vida de todas as pessoas, tá? Então, como é que ocorre a transferência do pecado, né, através do sangue no lugar santo? Chegando pelo altar do sacrifício, né, o pecador vai embora limpo, purificado, o cordeiro, o seu sangue vai ser colocado num recipiente, o sacerdote vai pegar esse recipiente e vai levá-lo, né, com o sangue. Ele vai pegar os seus dedos, ele vai molhar o sangue e ele vai aspergir o véu, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tá? Então, no santuário terrestre, aqui nós vamos falar novamente de uma dualidade. No santuário terrestre havia dois personagens, né? O cordeiro e o sacerdote. O cordeiro morto, o sangue dele entrava no lugar santo. O sacerdote transportava o sangue do cordeiro. Como isso é uma ilustração, no caso do verdadeiro santuário, do santuário celestial, Jesus cumpria os dois papéis. Ele é o cordeiro que morreu e o seu sangue foi para o céu, para o lugar santo. E ele sendo o cordeiro, o seu sangue ia junto do seu corpo, ok? Ao mesmo tempo, quando ele entrou no lugar santo, ele se tornou o quê? Sacerdote. Então, Jesus representa o que no santuário terrestre eram usados dois personagens, o cordeiro e o sacerdote, não poderiam ser um só, né? No mundo terrestre, mas no verdadeiro e santuário celestial, Jesus representava ambos, o cordeiro e o sacerdote, tá? Então, isso é interessante a gente entender, porque essa dualidade nos permite entender de que Jesus está puro e ao mesmo tempo com o seu sangue contaminado, porque ele levou os pecados da cruz do Calvário até o lugar santo, até o santuário celestial. Vejam o que diz o texto, né, de Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus é esse homem. E obviamente que quando se fala em sumo sacerdote, já está falando do lugar santíssimo, né? Então, uma próxima pergunta aqui para a gente dar continuidade ao estudo. Depois da sua ressurreição, o que levou Jesus ao santuário celestial? Tanto em motivação, tanto quanto no seu sangue, né? Ele levou o seu sangue, ele derramou seu sangue, mas ele ressuscitou e como ser humano que ele é, depois dele ter sido encarnado, ele não perdeu a sua natureza humana. Ele continua com a sua natureza humana. E ele levará essa natureza até a eternidade. Então, o que levou até o céu? Ele levou o seu sangue. Então, a pergunta que nós faríamos, a mesma que nós fizemos para o cordeiro, né? O sangue de Jesus, ele purifica ou contamina? Não é pegadinha, não é pergunta de duplo sentido, mas é para a nossa reflexão. O sangue de Jesus faz as duas coisas. O sangue dele foi puro, sem mancha, veio a essa terra, mas Deus, e aí é muito bonito quando a gente apresentou o texto, né, a mensagem do pai, Abraão, Isaac e o filho, foi o pai que colocou no Getsemane, na cruz do Calvário, todos os pecados da humanidade sobre ele. E ali esse sangue foi contaminado. Ok? Então parece que estamos falando algo que não tem sentido, mas tem todo sentido. E dentro do plano da salvação, essa explicação é muito importante para que nós entendamos isso. Ok? Então, o seu sangue limpa o mundo e as nossas vidas do pecado, nos oferecendo perdão, mas esse pecado que foi transferido para ele está contaminando o seu corpo.
Isso não é justo, porque ele não merecia isso. E se ele morreu e ressuscitou, mas ainda está seu sangue no lugar santo, no lugar santíssimo, isso não é justo, porque está tornando o quê? Jesus numa condição dual ao mesmo tempo, tá bom? O sangue de Jesus está contaminando o santuário celestial. Tá bom? Então, como pode algo ser limpo e contaminado ao mesmo tempo? Tem como? Quando nós analisamos a vida de Cristo, é a mesma coisa, né? Como pode ele ser Deus e homem ao mesmo tempo? Só ele é um mistério. Como pode ele ser limpo e contaminado ao mesmo tempo? É a revelação do mistério do plano da salvação, ok? Então, simbolicamente, Jesus aspergia o seu sangue no santuário celestial, levando ele dentro do seu corpo, tá bom? Então, ele se apresentou vivo, ele levou seu sangue dentro das suas veias, tá? E ele diz ao Pai, quando ele está intercedendo por nós: meu sangue, Pai, meu sangue. Essa é a prova de quê? Da dualidade. O meu sangue é puro, mas ele está com os pecados dele, que eu estou trazendo, porque ele está transferindo os seus pecados para o meu sangue, ok? De maneira simbólica. Então, Jesus foi colocando todos os pecados no santuário. Dessa maneira, nós chegamos a uma conclusão, né? O santuário está contaminado. O cordeiro, ele era inocente e ele era limpo. Ao receber os pecados do pecador, ele se tornou contaminado. Ambas as condições ao mesmo tempo, ok? Nós vamos desdobrando essa mesma pergunta. Se Jesus se apresentou perante o Pai e o Pai está no seu trono, será que pode algo ser limpo e contaminado ao mesmo tempo? Pois o trono de Deus se encontra no santuário celestial. Você se lembra que a gente mostrou que o trono de Deus é dinâmico, que está no lugar santo e depois se move até o lugar santíssimo, e o Pai vai acompanhando no plano da salvação a sua execução junto com a caminhada de Cristo no santuário? Então, se o trono de Deus já esteve na mesa dos pais e hoje está na Arca da Aliança, e o seu caráter, o seu amor e a sua lei, né, são puros e santos, será que o seu trono pode ser limpo e ao mesmo tempo estar contaminado? Sim. E isso não é justo, porque Deus é o acusado, ele não foi o causador do pecado, ele não inventou o pecado, ele não obrigou Adão e Eva, ele não fez nada para merecer nenhuma das acusações do inimigo, ok? Então vejam que quem está assumindo toda a responsabilidade pelo pecado, quem é? O pai e o filho. Essa é uma atitude de bom pai ou não? Se a gente pudesse fazer uma comparação, né, nos nossos dias, existem leis que nos dão uma ideia para entender o que eu estou falando. Eu tenho filho que tem 12 anos. Imaginem que eu empresto meu carro para ele. E ele pega o carro com 12, 13 anos, ele bate o muro, mata uma criança, ocorre uma fatalidade. Quem é o responsável pelo acontecido? O pai. Por quê? Eu não deveria ter permitido isso, ele não tem aptidões, ele não tem tamanho para dirigir, etc, etc, etc. E a lei, é, logicamente, depois de muitas discussões do direito, né, chegou a essa conclusão. De maneira que só a partir dos 18 anos, um jovem passa a ser responsável pelas suas próprias atitudes. E o pai deixa de ser o quê? Responsável. Mas no caso de Deus, né, nós somos crianças, né, mesmo que tenhamos 60, 70, 40, 50 anos, nós somos crianças perante o nosso Pai. E Ele está assumindo todas as responsabilidades pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Isso é justo? Não é. Não é. Quem deveria pagar por todos esses pecados somos nós. Quem deveria pagar por todas as acusações é Satanás. Mas no plano da salvação, Deus está assumindo como bom pai essa responsabilidade. E isso não é justo. Por isso é que quando nós começamos a tentar dar respostas às perguntas de Sansão, Salomão, Davi, etc., as aparentes
injustiças se desfazem, se esmiuçam perante a maior de todas as injustiças. Jesus, inocente, morto, o Pai assumindo a responsabilidade que não é dele, e ele contaminando o seu trono, o céu, da maneira como nós estamos confirmando aqui com o estudo. Ok? Vocês querem uma ilustração do livro de Êxodo para entendermos que isso também era tipificado no santuário? Vejam o que diz Êxodo 28, 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade. Arão era consagrado, tinha se purificado na cerimônia de preparação para ele ser o sumo sacerdote. Mas quem levaria a iniquidade? O sumo sacerdote, porque ele era intercessor, né? Representante do povo. Então, o pecado era transferido para Arão, das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas das suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa para que tenham aceitação perante o Senhor. Ok? Então, ficou claro, né? Que o sumo sacerdote era contaminado, sem merecer. Levítico 23. E eu porei a minha face contra esse homem, e eu o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, uma divindade pagã, né? Para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. O que Deus está dizendo aqui? Que o nome dele seria profanado. Ele está permitindo que seu nome, que é santo, seja contaminado. Se ocorreu em Levítico, no santuário do deserto, está ocorrendo da mesma forma no santuário celestial. Ok? Vejam o próximo texto, 2 Crônicas 28. E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome. Ou seja, o santuário resume o caráter do nome de Deus, né, que é sublime, que tem e reflete os seus atributos também, né? Então, o nome de Deus, ele reflete o seu caráter, segundo Êxodo 33 e 34, de maneira que os pecados que estão lá no santuário celestial estão profanando o seu caráter e o seu santo nome. Deus está sendo envergonhado diante do universo porque ele está assumindo algo que ele não é responsável. Enquanto isso, Satanás está livre e solto e ainda está acusando e ainda está levando muitos ao engano e colocando o caráter de Deus em xeque, quando na verdade ele deveria pagar por tudo isso. Mas a história não termina aí, nós vamos chegar até o dia da expiação. Por isso nós precisamos entender essa transferência. Ok? Então, na verdade, toda essa condição que nós estamos entendendo é uma condição injusta. Deus está usando da injustiça e cobrindo com o seu amor, com a sua graça, né? Onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. Isso é maravilhoso. Então, pode a santidade e o pecado habitarem juntos? Será que isso é possível? Alguém talvez está dizendo, não, mas você está forçando um pouco a barra, você está, né? Vamos usar um texto da Bíblia para provar de que isso já ocorreu no passado. O que diz Apocalipse 12, 7? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Por um tempo, Deus aceitou, conviveu e permitiu que o pecado estivesse ao lado dele, no seu santuário, no céu, porque o anjo cobridor, vocês se lembram? Lúcifer era um anjo cobridor. Cobridor de quê? Da lei de Deus, ele era um querubim, ok? Então, a condição do céu estando contaminado já ocorreu antes de Satanás ser expulso para esta terra, ok? Segundo revela Apocalipse 12, 7. Então, Jesus no plano da salvação depois da cruz, levou os nossos pecados até o santuário. E ele está registrando esses pecados em um registro perfeito nos livros, ok? Então, num livro, num determinado momento da minha vida, ele está escrevendo perdoado. Em algum momento, pela minha decisão equivocada, ele está escrevendo o quê? Sem perdão. Até que eu mantenha
essa decisão constante e eu seja absolvido da minha culpa ou não, ok? Então, tanto o registro é perfeito e muito mais a absolvição e o perdão e o amor que é mais completo ainda, né? Pelos nossos pecados. Então, os pecados, se a gente pudesse classificar, né, se existe alguma maneira, existem pecados individuais, coletivos, sem querer, intencionais, por negligência, eh, são mostrados no livro de Levítico quando o povo de Israel pecava por idolatria, por omissão, etc, etc, né? Fora aqueles já conhecidos, né? Homicídio, adultério, etc, etc. Então, na sequência, creio que vocês já entenderam, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo. Onde se encontra na Bíblia que o santuário celestial está contaminado? Se você até aqui achou que não, o que eu apresentei não foi bíblico, etc, etc, a prova será dada pela palavra de Deus. E para quem já estudou Daniel com a gente, né, vai tentar trazer de cabeça um texto de Daniel 8 que diz o quê? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Se será purificado nessa profecia, quer dizer que ele está o quê? Contaminado pelos seus e pelos meus pecados. E nessa perspectiva, é algo para a gente agradecer. É uma situação totalmente paradoxal. Como eu posso agradecer por um santuário contaminado? Porque graças à existência desse santuário contaminado, eu posso ser considerado filho de Deus e aceito, justificado imerecidamente, certo? Porque enquanto eu posso transferir os meus pecados para esse lugar, eu posso ser adotado como filho de Deus, certo? Então, o que na sequência nós vemos aqui? Hebreus 9, 21 e 22. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. O que a Bíblia confirma, né? O sangue, a morte, o derramamento de sangue purificam o pecado. Por que o sangue purifica o pecado? Porque o sangue, o derramamento de sangue é cumprimento da lei. A lei não muda, a lei Deus não mudou, a lei continua existindo, valendo. Se a lei diz que quem peca morre, alguém tem que morrer para pagar esse pecado. Foi injusto que Jesus morresse por nós? Foi. Mas ele cumpriu a lei? Cumpriu. Ou seja, a consequência do pecado fica. Deus não passa a mão e diz, filho, tá bom, eu vou apagar, né? Faz de conta que não aconteceu, pode começar de novo. Não. A doença pode ficar. Se eu fumei a vida toda, o câncer vai vir. E se Deus me tornar salvo pela graça, pode ser que Ele, pela sua soberania, permita que eu venha adoecer com câncer, para que eu entenda que a consequência do pecado existe. Ok? Então, e esse sangue dual é o único que pode limpar todos os simbolismos que se encontram no santuário celestial. Na sequência, né, vejam o que diz o texto, versículo 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ou seja, o santuário celestial também foi contaminado e ele também será purificado com melhores simbolismos, né? Com o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, com o seu sangue, etc. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Você gostaria de entregar sua vida a esse Jesus? Eu agradeço, dou glória a Deus, porque esse santuário hoje está contaminado por causa dos meus pecados. Isso me envergonha. Isso deveria nos envergonhar, mas ao mesmo tempo nós
Damos graças a Deus porque é por essa situação e essa condição que nós podemos ter esperança. Que Deus permita que nós possamos transferir esses pecados para lá, pela fé, aceitando a graça, que o Espírito Santo toque nosso coração diariamente, que nós não achemos que já sabemos tudo, que já estamos na perfeição. A perfeição sublime, né, só pode ser atingida por Cristo, mas nós podemos nos espelhar nele e, pelo seu poder, termos um caráter puro e santo quando o selamento chegar e a porta da graça se fechar. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ter sempre esse desejo. E com esse pensamento, nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos pelo estudo de hoje, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui ouvindo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Às vezes não entendemos o plano da salvação e precisamos muitos estudos, muitas horas de reflexão, estudo diário, individual, coletivo, para que nós possamos juntar as peças de um grande plano maravilhoso e amoroso em prol da nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, porque como um bom pai, o Senhor está assumindo toda a responsabilidade de adolescentes, crianças, jovens espirituais que nós somos, loucos, sem senso da responsabilidade dos nossos atos, mas te agradecemos porque o Senhor nos encontrou, tocou nossa vida, nosso coração, e hoje nós sabemos que tudo tem uma consequência, e se nós viermos a falhar e a pecar, nós temos um advogado. Que nós não barateemos a graça nas nossas vidas, que essa graça possa transformar nosso ser e que nós possamos obter o teu perdão neste momento e possamos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. E que amanhã possamos renovar esse voto, essa confiança, esse pedido de perdão novamente. São bênçãos que nós agradecemos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.